Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos demonstrar a programação do Arduino para o controle do servomotor SG90. Esse que vocês estão vendo aí, o datasheet dele na tela, tá? É um servo muito fácil de programar juntamente aí com o Arduino, tá? Ele possui essas dimensões aí, como vocês podem ver no datasheet, e apenas 3 pinos para sua configuração, né? O vermelho é o positivo, o marrom negativo e o laranja é o pino de sinal, né, para fazer aí o controle, tá? Aqui algumas indicações, né, do PWM para fazer o controle de transição aí, né, de posição do servo, tá? A gente vai demonstrar esse controle através do Tinkercad, como a gente já tem feito aí, né, nos outros vídeos, tá? Vai desenvolver a programação, tá, no Sketch, na IDE, né, do Arduino, e vamos copiar aqui nesse código do Tinkercad, tá? E aí vamos simular. No caso aqui a gente vai usar um potenciômetro para indicar a posição que a gente quer, né, de 0 a 180 graus do nosso servo, e esse LED vai acender toda vez que ele estiver na posição de 180, por exemplo, né? A gente pode especificar isso no software, tá? Então a gente vai agora para a ideia do Arduino, onde já tem aqui um sketch aberto, tá? Sketch novo, e nós vamos dar início aqui à programação, tá? Então, para começar aqui a programação, o que a gente vai fazer aqui é criar um include, né, para incluir aí a biblioteca. Para incluir então a biblioteca do servo, tá? Servo.h, é um arquivo de cabeçalho aí da biblioteca, beleza? E aqui embaixo nós vamos definir então as variáveis, tá? No caso são as nossas variáveis globais, como a gente já viu anteriormente. Então inicialmente aqui, pessoal, eu vou criar uma variável do tipo int, que ela vai armazenar o valor que vai ser lido aí no nosso potenciômetro, tá? Então eu vou inicializar ela aqui com o valor 0, tá? A outra variável vai receber então o pino que está ao nosso potenciômetro, também vou colocar ela aqui do tipo inteiro, tá? E ela está conectada lá na entrada analógica 0 do nosso Arduino, então vou dizer aqui que ela é igual a 0, tá? A gente também vai endereçar aqui o pino que está conectado o sinal do servo, né, onde o servo vai receber os comandos para posição, tá? Então ele está conectado ao pino 3. E o nosso LED, eu vou chamar aqui de D2, ele está no pino 2 do Arduino. Então essas são as nossas variáveis globais aí, a qual nós vamos utilizar no nosso programa. Após isso, eu vou criar aqui uma instância, né? Então, vou criar aqui o nosso objeto servo, tá? Então ele é um objeto do tipo servo, e eu vou dar um nome para ele de myServo, né? Meu servo, beleza? Então, feito isso aí no nosso escopo do nosso programa, né, a gente tem as nossas variáveis, tá, apontando aí para a variável que armazena o valor lido pela entrada analógica, a variável que indica qual é o pino da analógico do Arduino, ao qual nós vamos ler o sinal do potenciômetro, a variável que armazena o valor do pino do nosso servo, que faz o controle do nosso servo, e a variável que armazena o endereço do pino do controle do nosso LED. Tá? Aqui no setup, né, a gente deve colocar o código aqui para ele rodar uma única vez, toda vez que o sketch rodar. Aqui nós iremos fazer então a configuração do pino do LED e do nosso servo. Tá? Então indicar para o nosso objeto, tá? Então a gente faz dessa forma, mais servo, attach, indicar para ele que ele vai olhar para o pino 3 para receber aí os comandos, tá? Nós vamos indicar aqui o pino de saída do nosso LED, tá? Pin mode, vai ser o nosso D2, e ele é uma saída,
output, ok? Então, está indicando aí como uma saída. E aí, já para inicializar ele, né, apagado, só para garantir, né, que ele vai ficar desligado, nós vamos dar aqui um digital write D2 low. Então, a gente mantém aí esse nosso pino do LED, né, o nosso LED apagado, ok? Aqui no loop a gente vai então fazer a leitura dessa nossa entrada digital, tá? Da seguinte maneira: nós vamos então chamar a nossa variável lá, né, que armazena esse valor, e ela vai receber um analog read pot, ou seja, o valor que está sendo lido na entrada do potenciômetro, no pino A0 do nosso Arduino, certo? Bom, lembrando, essa entrada analógica, ela vai ler um sinal digital que vai de 0 até 1023. Tá? O nosso servo, ele muda de posição de um ângulo 0 até um ângulo 180. Então, para que isso dê certo, nós vamos ter que mapear esse valor que está sendo lido no potenciômetro. Então, eu vou colocar aqui novamente a variável val e vou chamar aqui um método para fazer esse mapeamento, tá? O método map. E aí a gente chama novamente aqui a variável do qual a gente quer mapear os valores e o range de valores, né? Qual é o valor mínimo que essa variável pode apresentar, que no caso é 0, e qual é o valor máximo que ela pode apresentar, 1023, quando o potenciômetro estiver indicando 5 volts. Depois vocês vão entender pela montagem lá do circuito. E quais os valores que eu quero migrar, né? Então, quando ela estiver indicando 0, o que eu quero salvar dentro dela? Eu quero salvar o valor 0 mesmo, né? 0 grau. E quando ela estiver indicando 1023? Bom, quando ela estiver indicando 1023, eu quero guardar dentro dela o valor 180. Tá? Então, a gente está mapeando esse range de valores de 0 a 1023, convertendo eles aí, né? Fazendo o map deles de 0 a 180. Ok? Bom, agora com esses valores mapeados, tá? A gente pode então escrever isso para o nosso servo, para a saída do nosso servo. E aí como que a gente faz? A gente chama aqui o nosso objeto novamente, né? Mais servo, e o método desse objeto, que é o método write. Tá? O método a gente chama assim, ponto write. E a gente passa como parâmetro esse atributo val, né? Essa nossa variável val. Ok? Então ele sabe que, de acordo com o valor que estiver guardado, armazenado dentro dessa variável val, ele vai escrever essa posição para o nosso servo. Tá? E agora eu vou avaliar qual é a posição, né? Se esse servo ele está na posição máxima para mandar acender o nosso LED. Então eu vou fazer um if aqui. Tá? Então se val for igual a 180, né? Então, se ele for igual, eu quero então que ele acenda o nosso LED. Então, digital write D2 low. Low não, desculpem, né? High, eu quero que ele acenda, certo? Então, high. Beleza, mas e se for menor que 180? Bom, se for menor que 180, então eu faço um else aqui, né? Se não, deixa eu só fazer uma quebra de linha para ficar, né, melhor de se visualizar o que está sendo feito aqui. Então, se não, eu vou dar um digital write no D2, só que agora eu vou mandar ele apagar. Então, caso contrário, né, se o val não for 180, não for exatamente igual a 180, eu apago esse LED. Poderia fazer diferente, né? Fazer val menor que 180, apaga o LED. Se não, acenda o LED. Então, qualquer valor maior que 180, ele iria acender. Só que a gente sabe que a gente está limitando esse valor a 180. Então, essa lógica ela é mais do que suficiente para a gente tá fazendo aí o controle do nosso LED, ok? E aí a gente precisa dar um delay, né? Porque lá na documentação pede para a gente dar essa espera, né? Na verdade, eu vou
pôr esse delay aqui, né? Logo após a escrita aqui do nosso LED, de 15 milissegundos, tá? É o suficiente aí para tá fazendo essa escrita aí no nosso servo. Então ele vai aguardar 15 milissegundos. E aqui eu não vou pôr delay nenhum, né? Vou deixar o software correndo, porque se a gente mudar o valor lá, ele já apaga instantaneamente o LED. Tá? Então, vejam como é bem simples aí o nosso programinha. Tá? A gente vai fazer agora é copiar tudo isso aqui. Então, eu vou copiar todo esse código. Tá? Copiar ele aqui. Poderia verificar aqui e avaliar se vai dar algum erro, mas a gente faz direto lá no, no Tinkercad. E agora a gente volta lá para o Tinkercad para copiando, né? Colando então esse código aqui, ok? Então a gente precisa selecionar tudo aqui, deletar esse código de exemplo que o Tinkercad entrega e vamos colar o nosso código aqui, beleza? Então, avaliando aqui o nosso circuito, nós vamos perceber então, ó, que eu tenho no pino vermelho o positivo, 5 volts, está vindo aqui do próprio Arduino, tá? No marrom eu tenho o negativo, que também está vindo lá do GND do meu Arduino. E o pino laranja, eu estou usando aqui o fiozinho amarelo, que eu estou conectando lá no pino 3, que é uma saída que possui aí uma saída para PWM. Tá? Então, a gente tem que ficar um pouco atento nisso também e tentar usar, sempre que possível, as saídas adequadas. Tá? No caso do LED, eu estou com o meu catodo aqui do LED, ó, no negativo, tá? E o anodo eu passei num resistor de 220 ohm e levei lá no pino 2 do Arduino, tá? Esse resistor ele serve para limitar a corrente, né? Já que a saída do Arduino ela tem limite de corrente, eu não posso deixar que ultrapasse a corrente máxima, porque senão eu posso danificar o meu Arduino. O potenciômetro eu tenho numa das extremidades dele o negativo, na outra extremidade eu tenho o positivo. Então ele vai caminhar o seu cursor de positivo até negativo, gerando um sinal equivalente aqui no pino do meio. Tá? E eu estou jogando esse sinal lá na entrada analógica A0. Eu só tenho que tomar cuidado, por exemplo, né, para não trocar a posição dos pinos aqui, porque se eu colocar ou o positivo aqui no meio ou o negativo no meio, na hora que eu girar o potenciômetro, eu posso causar um curto-circuito, né, na fonte aqui do meu Arduino, tá? Fechar em um curto entre positivo e negativo. Então, a configuração correta para eu utilizar o potenciômetro será sempre essa daqui, tá? Positivo de um lado, negativo do outro e a referência no meio, porque a referência é que vai caminhar entre as extremidades, tá? Agora, para a gente ver o software funcionando, nós vamos dar aqui um iniciar na simulação e se tudo correu bem, na verdade deu um erro aqui, tá? Tá dizendo que eu não declarei, é claro, porque aqui ó, eu coloquei point, ó, e aqui eu coloquei pot. Então eu vou apagar aqui o N, né? Potenciômetro, tá? Então, se a gente tivesse feito isso lá no sketch, ele também teria nos avisado esse erro. Agora sim, vamos dar aqui um iniciar e a simulação está funcionando, tá? No caso, ó, se eu girar o potenciômetro, o meu servomotor ele vai girando de 0 até a posição máxima. Então ele está agora em 180 graus e o meu LED ele acendeu e está aceso. Se eu girar o potenciômetro um pouquinho que seja, o LED já apaga, porque saiu dos 180. Tá? Então, ó, consigo parar ele aqui nos 90 graus, por exemplo, né? E brincar aqui com o meu servo. 0 grau, 90 graus, 180 graus. Ah, mas e se eu quiser que o LED acenda a partir de 90 graus e permaneça aceso enquanto for maior que 90 graus? Então é só mudar aqui a lógica, né? Então eu estou dizendo que se val for igual a 180, o LED acende, eu mudo aqui, ó. Mudo exatamente aqui, ó. Se val for... Aí eu tenho que parar aqui a simulação, né? Para conseguir editar diretamente aqui, tá? Então, se val for maior ou igual a 90, ele vai acender o LED. Então, vamos colocar para simular aqui.
E agora está aí, ó. Como ele está em 180, o LED está aceso. Eu vou diminuindo, ó, percebam que o LED continua aceso, tá? O LED continua aceso, ele ainda é maior que 90. E aí, quando ele é menor que 90, ele está um pouco menor aqui que 90, o nosso LED apaga, tá? E aí, abaixo de 90, o LED permanece apagado. Então, dessa forma, a gente consegue interagir, né, com o Arduino, fazendo o controle do nosso servomotor. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês aí. Não esqueça de dar o like no canal. E obrigado. Tchau.